Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, a lição 2, o capítulo 1, diz princípios básicos para uma boa aplicação da hermenêutica. A luta para evitar erros de interpretação na Bíblia Sagrada são incomparáveis com qualquer outro erro de interpretação que o ser humano possa ter. Quando alguém erra na interpretação do livro O Capital, de Karl Marx, quando alguém erra na interpretação de uma peça de teatro, uma poesia ou algo parecido, as consequências são pequenas. Mas, quando alguém erra na interpretação da Bíblia, o erro pode resultar na perda da salvação deste e de muitos outros que forem instruídos por ele. Por isso é importante conhecer bem esses princípios da hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Eu citei alguns erros de interpretação aí na história com vocês e por exemplo, citei o erro de um homem chamado Guilherme Miller, que ele errou na interpretação da data da volta de Jesus. Aí citei um erro de interpretação de uma seguidora dele, que disse que Jesus, naquela data marcada por Miller, ele entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória, e ali ele pegou a tábua dos 10 mandamentos, e estava lá marcado em especial o 4º mandamento, guardar o sábado. Tem pessoas aí seguindo essa seita e indo para o inferno até hoje. Citei erros de interpretação, por exemplo, da Igreja Católica, daquele homem chamado Agostinho de Hipona, que o Apocalipse o chama de Balaão de Pérgamo, tá bom? O período que ele viveu é o período que se aplica, o período profético da era de Pérgamo. Esse homem, ele mudou a doutrina da salvação, algo seríssimo. Até Agostinho de Hipona, todos os escritos de cristãos verdadeiros, de cristãos que eram cristãos meia boca, né? Até bispos, pastores que infelizmente traíram a fé no momento de perseguição, defendendo, por exemplo, o uso de incenso na igreja, que os padres usam até hoje. Todos os escritos defendiam que o cristão tem livre-arbítrio para dizer sim ou não para Deus. Aí chegou um homem chamado Agostinho de Hipona, né, que ele começa a defender um monte de doutrinas estranhas. Ele defende que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Ele chamou isso de guerra justa ou guerra santa. E ele defende também que o homem não tem livre-arbítrio. Ele defende que Deus determina que um creia e determina que outro seja incrédulo. E ele defendeu isso, que até o querubim ungido, então, ele pecou por ordem de Deus, determinado por Deus. Que Adão e Eva pecou determinado por Deus. Que Caim matou Abel, determinado por Deus. E essa heresia, ela vem afetando o cristianismo. E essa é uma heresia grave porque ela acaba por colocar Deus como réu e acaba por condenar Deus, porque Deus é o mandante de todo crime, é aquele que ordenou todo o pecado do mundo. E depois foram seguindo as variações dessa heresia. Calvino, ele não conseguiu se livrar daquela heresia. Ele começou a defender que o querubim ungido teve livre-arbítrio para pecar, mas Adão e Eva já não teve livre-arbítrio. E até hoje o homem, ele exerce a doutrina, ele segue a doutrina verdadeira por ordem de Deus, ou ele segue a heresia por ordem de Deus. Ou seja, continuou defendendo que o homem não tem livre-arbítrio, tudo é ordenado por Deus. E até Armínio não conseguiu se livrar totalmente. As pessoas estão dizendo que a Assembleia de Deus é arminiana. Não é arminiana. Armínio defendia que o homem, ele não tem livre-arbítrio, ele só passa a ter livre-arbítrio depois que ele aceita Jesus. Ou seja, com isso, ele está defendendo que o homem no mundo, tudo que ele faz, tudo de errado, ele faz por ordem de Deus. Então Caim não tinha livre-arbítrio, porque ele matou Abel por ordem de Deus. Então, nós estamos aí cercados de heresias, e aí eu sempre falo, olha, errar na interpretação da Bíblia Sagrada, principalmente num ponto fundamental,
como é a doutrina da salvação, que foi o que a Igreja Católica fez, e as igrejas reformadas estão seguindo essa heresia até hoje, e a Assembleia de Deus está seguindo por essa infeliz heresia, né? Quem é um verdadeiro servo de Deus, ele rejeita essa interpretação. Bom, o material didático prossegue. Os 7 princípios básicos do ensino são: primeiro, conhecer a formação do escritor e personagem. Do personagem interpretado, né? Quer dizer, nós sabemos da vida de Moisés, sabemos da vida de José, sabemos da vida de Paulo, sabemos da vida de Pedro, tá ok? Um escritor que você vai ler um livro hoje também, é recomendado. Você vai ler um livro, faça automaticamente uma resenha do livro. Comece anotando a formação acadêmica, em que grupo religioso essa pessoa, estou falando aqui de interpretação de livro religioso, é claro, que grupo religioso esse indivíduo pertencia, né? Conhecer a situação do autor, o padrão literário do livro, um livro estilo poético, né, como é o livro, por exemplo, de Esther, como é o livro de Cantares de Salomão, nós temos que entender ele como poesia. O livro de Cantares de Salomão, ele tem textos ali que ele fala de uma poesia entre o marido e a mulher, ou antes, né, tem uma parte que ainda fala entre os pretendentes, né, serem marido e mulher, tá ok? Ou até, por exemplo, um livro filosófico, como é o livro de Eclesiastes. Tá bom? A situação do autor é importante, então o padrão literário, o tempo em que o livro foi escrito. Você veja, o livro de Eclesiastes, além de ser um livro que nós temos que ter um olhar filosófico sobre ele, eu acredito que aquele livro ele foi escrito depois que Salomão teria se convertido. Eu estou dizendo teria, porque pelo livro de Reis ele se tornou idólatra e a Bíblia já fala na morte dele, não fala de uma conversão, mas o livro de Eclesiastes ele começa de uma forma negativa. O capítulo 2 diz que ele fez muitas obras, mas não achava alegria em nada, em músicos, nada, porque ele fazia coisas que não eram para a glória de Deus, fazia por outros sentimentos, né, de glória pessoal. Provavelmente descreve o momento que ele estava desviado. No capítulo 3, ele chega a dizer que ele não via diferença entre a alma do homem e a alma dos animais. Ele diz, quem adverte que o fôlego do homem sobe e o fôlego do animal desce? Ele diz que é tudo vazio, ou seja, não existe prova para isso, e ele dá a entender que ele perdeu a fé na eternidade. Mas quando chega mais à frente, principalmente no capítulo 12, ele se descreve como um homem temente a Deus, né? Ou seja, o livro de Eclesiastes, provavelmente, pensando no tempo em que ele foi escrito, ele deve ter sido escrito quando Salomão já estava velho e deve ter se convertido, e por isso ele termina dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais diga não tenho nele contentamento. Ou seja, ele estaria dizendo, como seria bom se eu tivesse servido a Deus no momento da minha juventude, né, no momento bom da minha saúde. Então, o tempo em que o livro foi escrito faz diferença, claro. Conhecer o lugar onde o livro foi escrito e conhecer o público-alvo, né? O público são israelitas, o público são, por exemplo, gregos. Eu cito o exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos gregos um texto que é bem complexo, em que ele fala de um costume entre eles, tá ok? Que haveria da mulher ela não usar tranças, porque, vamos dizer, segundo a história, as prostitutas usavam tranças, seria uma identificação, como em outros períodos da história, ela ficava rodando uma bolsinha. Então, quer dizer, você tem que conhecer o público-alvo, para quem está sendo escrito, né? E, é claro, o poder divino operando, porque senão, como você vai interpretar questões
por exemplo, relacionada ao dilúvio, a mistura da água doce com a água salgada iria causar uma grande catástrofe de morte de muitos peixes de água doce, principalmente, né? Porque como a água do oceano é em quantidade muito maior, tudo teria virado água salgada e teria matado todos os peixes de água doce. Mas certamente aí nós recorremos ao poder divino. Deus, o Criador, ele preservou aqueles peixes, já que Noé não iria levar peixe para a arca, né?